Opa, pessoal, li aqui. E dessa vez aqui eu decidi fazer um videozinho mais sério, fazer o react desse vídeo aqui, ó, favoritismo branco, que eu indiquei no meu vídeo de ontem. Deixa eu mostrar aqui a miniatura pra vocês. Eu mostrei no meu vídeo de ontem. E eu já tinha feito até um react desse vídeo aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Aqui, ó, o meu vídeo aqui. Depois da... Entendeu? Do Deluis. Aí eu citei ele aqui, e eu citei ele aqui. Eu achei... Não é que eu achei que eu tinha feito um react desse vídeo aqui. Eu fiz o react desse vídeo, só que eu perdi, né? Eu fiz, normalmente, o que acontece, ou o que mais acontece. Eu vi esse vídeo aqui dele, vi aquele lá, falei e eu perdi. Aí eu só postei o react desse vídeo aqui. Então vamos lá, nesse assunto aqui. Eu concordo bastante, esse vídeo aqui envelheceu como vinho. Deixa eu até mostrar essa parte aqui, ó. Desse vídeo aqui, ó, Natlan. Chegou, mas a que custa? Motoqueira, como se essas coisas magicamente validassem argumentos legítimos. Sim, Genshin sempre se destacou no design ambiental, e Natlan não é exceção. Sua construção de mundo criativa é um testemunho do compromisso que a Royalverse tem em pesquisar culturas globais e traduzi-las a espaços jogáveis. Você pode sim apreciar a exploração e o design do mapa de Natlan, enquanto ainda aponta falhas em outros aspectos. E pra ser bem justo, Por que eu tô citando isso daqui? Porque essa parte daquela minha argumentação que o pessoal, eu vi um pessoalzinho não entendendo quando eu citei que Natlan é uma das melhores regiões do jogo, sendo que Natlan é uma das regiões que mais frustrou a galera. Porque eu já percebi qual era a do Genshin em Inazuma, quando tava todo mundo Love Love You. Eu citei no ano passado. Genshin não. O Genshin tem um deus a seguir, que é a estética de anime. Ah, minha carinha, deixa eu botar pra cá. Que é a estética de anime. E ele vai seguir essa estética, mesmo que isso mate toda a lógica interna. Um dos motivos que eu sempre acho a maioria dos designers do Genshin, que é a estética visual deles, dos designers dos personagens jogáveis, ridícula, feia, menos. Prefiro os NPC. Porque são os NPCs que têm essa conexão com o conjunto do mundo. O que o Genshin é bom? Work build, fazer um mundo. E aonde esse brilha dos NPCs, tá? Porque isso aqui vai ser importante para esse vídeo aqui. Lê, você já assistiu esse vídeo? Não, mas eu já assisti, então eu tenho ele meio mais frescozinho aqui na minha. Eu fiz um vídeo, pô. Eu lembro que o meu vídeo original desse vídeo aqui ficou com quase 2 horas. Porque é um assunto bem denso. Mas como eu já citei, eu já quebrei esse assunto aqui. Já quebrei esse assunto nesse vídeo aqui de Natlan, na nação do jogo. Eu acho que esse aqui vai ficar menorzinho. Vou até colocar 1.5. Bora. Ah, e lembrando, esse vídeo aqui tem 9 meses. Então ele tem um lag que ele desabafa, tá? Se tiverem alguma reclamação, tudo o que tem a fazer é escrevê-la num pedaço de papel, botar no envelope e enfiar com força no ralo. eu vou fazer uma pergunta bem clara e direta pra você, e eu quero que você pense nela durante todo o vídeo. A Royalverse é racista? E não tô falando disso. Não, eu já citei, nem. Aqui ele construindo a argumentação do vídeo dele. Não, a Royalverse não é racista. E a principal. A principal argumentação tá no vídeo passado, mas repetindo aqui, para não. Porque é assunto sério, não pode ficar brincando. A Royalverse ela não é racista, ela tem insensibilidade cultural. Tá mais para xenofobia do que literalmente racismo. E lê, por quê? Porque é simples. As equipes do jogo não conversam entre si. A equipe que faz o personagem para vender é uma equipe. E essa equipe, ela tem uma ordem, ela tem um método, ela tem uma forma, entendeu, pontinho? Que ela faz as coisas. Já a equipe que faz o mundo é outra equipe. Então você vê isso de dupla qualidade. Pensa que é quando você está fazendo um trabalho em grupo, aí o seu trabalho é bem feito do seu amiguinho. Não. E isso não é só uma teoria, é uma prova. Por exemplo, vamos dar um exemplo que isso acontece na equipe de desenvolvimento de personagem Aioi. Antigamente, no começo do Genshin, os personagens tinha 2 equipes para fazer os personagens. Aí você tinha uma equipe que focava no personagem que ele achava que ia mais vender, enquanto fazia o quê? Um personagem, segundo personagem do banner, largado. E isso mudou bastante. Então eles têm isso mesmo, dessas deficiências, dessas dificuldades, desses personagens que acaba acontecendo. E em Natlan, acho que eu tenho essa interpretação, de novo falando antes mesmo do vídeo começar, porque o foco sou eu falando, não o vídeo. Então se você quer assistir o vídeo, vai lá assistir o vídeo. Algo que o pessoal não percebeu em Natlan, lê, porque os personagens de Natlan ficaram mais papagaiados, ficaram mais carnavalescos. Por causa da estética dos personagens de Natlan. A estética dos personagens de Natlan, eu citei esse vídeo aqui também ontem, é pra ser carnaval. É para os personagens você olhar pro personagem e ficar caçando referência. Essa é a piada. Vamos dar um exemplozinho. Vamos lá, vamos dar um exemplozinho. Qual é a subtemática de Natlan que ela foi apresentada? Grafite. Como uma das características de grafite e de arte de rua, a desordem, a coletânea de referências. É como se os personagens de Natlan fossem tatuagens. Você vai enchendo de tatuagem. Tá? Para que cada tatuagem, por exemplo, é um aspecto de personalidade do personagem. Que carrega muito mais o overdesign. Eu mostrei ontem a Kekin e a Vareza.
A Kek tem muito menos, quase zero, aspectos de personalidade e da própria cultura dela. É como se os personagens antes tivessem uniformes. E agora os personagens em Natlan estão trajados. É diferente. Lê. Então meio que os personagens em Natlan têm uma estética diferente. Sim. Alice, e é mal feito? Sim, pero no. A estética dos personagens de Natlan, eu demorei pra perceber isso também, então não vou mentir não. Se vocês pegarem o meu vídeo do primeiro mês de Genshin, de Natlan, tava uau, incrível. Foi depois, foi com a Mavuka que eu percebi essa papagaiada. Que é, você pega uma coletânea de referências e joga no personagem. E por que referência, a cultura, é performático, basicamente. Como se fosse um grafite. Isso não é ruim, porque fica o overdesign. Na verdade, eu acho essa coisa corajosa, bonita. Mano, só que o problema é, como o Genshin tem que vender, eles não deixam desordem. Eles não deixam igual Kabuki. Eles não deixam harmônico. Tem que ficar algo bagunçado, tem que ficar alguma coletânea de referências, mas ainda bonitinho para vender. E não funciona. Por quê? A estética de grafite, a estética de que o pessoal chama de full body, não é para ser bonitinho. Não é para ser agradávelzinho. É para ser choque. A estética de arte de rua, grafite, eu não falo pichação porque pichação é vandalismo. É grafite. Grafite, aerografite, é para causar. Ah, Lê, mas tem grafite bonitinho. Vai em qualquer... Vamos lá. Grafite. É para ser mais ou menos isso daqui, ó. Cada um vai lá e deixa a sua marca. Você olha de longe, não tem coesão estética, mas o que isso representa, e olha que interessante, dentro da própria... Ai, vocês não estão vendo, né? Que merda. Esse aqui. Dentro de uma construção tribal, de uma construção de ressonância das pessoas, isso faz muito sentido. E isso tem em Natlan. Eu demorei para ver, e isso tem. Isso resvala nos próprios personagens. Só que a necessidade de venda subverte e piora isso. Entendeu um pontinho? É aquilo. Essa é a estética que os personagens que tem que vender e brilharem mata essa estética. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sequer nem perceberam essa estética. Isso no sentido de um meme que as pessoas postam no Facebook, que a comunidade vai lá no TikTok e dá um haha e puxa o carro. Não. Tô perguntando se você acha que a Royalverse é genuinamente racista. Não me responde isso agora. Só põe uma taxinha nessa pergunta dentro da sua cabeça e me dá uma... Nesse vídeo aqui ele é mais contundente. Ele fala que ele tá acusando racismo. Eu não acho racismo e sem sensibilidade cultural, que é diferente. Eu posso depois dar alguns exemplos quando ele citar aqui, que eu não lembro exatamente como vai ser a argumentação. Uma resposta quando o vídeo terminar. No fim da live do 4.8 saiu o esperado teaser de Natlan, algo que eu tava bem hypado, porque diferente das outras nações, eu não fazia ideia do que esperar dessa nação. Além de que vão pegar a América do Sul, Central, Norte, Polinésia, Península Ibérica e África, misturar no liquidificador e chamar de Nação da Guerra. Pra vocês verem como... Natlan teve vários probleminhas, isso da Nação da Guerra foi sem dúvida errado demais. Mas pensa, Nação da Guerra. Guerra é algo ruim. Você coloca isso na gente, porra. O maior erro que as pessoas têm com o Genshin é achar que você tem uma coesão temática, ou seja, porque Mondstadt representa só a Alemanha, por você ter apenas uma característica de ser só a Alemanha, isso é melhor, é mais belo. Sendo que Mondstadt é simplesmente a região mais sem graça e sem personalidade do jogo. A única região que isso quebra é Inazuma. Mas isso acontece porque em Inazuma tem uma coesão harmônica, porque a estética principal de venda e a estética de ressonância primeira, ele até cita isso no outro vídeo, é de anime. E Sumeru sofreu porque eles tentaram fazer o que eles fizeram em Natlan em Sumeru e falharam. Então, vamos dar mais um exemplozinho para vocês. Ai, bonito é ter uma cultura só. Despenhadeiro em Mondstadt. Me fala se o Despenhadeiro é muito, muito melhor do que Mondstadt inteira. O Genshin, ele foi para ser algo menor. Muito provavelmente ele ia ficar fazendo referência de apenas uma cultura, e como ele até tentou em Inazuma e viu que isso não dá certo. Por quê? O ambiente fica sem graça. Pra mim, o meta é fazer Natlan. É pegar várias culturas e misturar pra fazer algo seu. Só que eles falharam isso. Aí a gente entra em Natlan. Que Natlan também tem esse problema de ser meio mono, né? Ser meio monotemático, porque eles erraram em Sumeru, mas eles fizeram algo para ter um diferencial, que é o submerso. Porque se você parar para pensar, de novo, é sem graça Natlan. É meio monotemático. Eu nem vou para Natlan hoje em dia. Eu fico em Inazuma e Natlan, tipo, de querer, para vocês terem noção. Então isso mostra que, na verdade, por isso que Natlan é a região mais bonita, porque essa fusão de pegar várias culturas para fazer algo próprio e você sentir essa beleza. Eu posso
tá falando isso porque eu sou brasileiro, né? E brasileiro e miscigenação, a gente acaba tendo uma visão mais bonita disso. Então, pega o francês, ele vai preferir Natlan. Então, mas ele que se for. É mais bonito. Natlan, nesse sentido de pegar várias culturas e fazer algo próprio, é mais belo e mais artístico do que Natlan, do que Inazuma. Muito mais belo, muito mais concatenado. E até mais empático. Eu me peguei muito mais estudando a cultura de Natlan do que Inazuma. Porque era tudo tão fechadinho que não me gerava curiosidade. Já Natlan é tão diverso, é tão bonito, é tão parecido, mas diferente ao mesmo tempo, que fica... Beleza, então, essa percepção de que se tinha antigamente, porque o pessoal tava com medo, porque a gente viu que foi Sumero, tá? Tô corrigindo isso aqui, porque isso aqui é um vídeo de 9 meses atrás. De que iam só pegar e jogar, era o nosso maior medo. Qual foi? E, não me tirando, vou ter que citar de novo, porque a primeira coisa que eu falei quando eu vi o trailer de Natlan, puta que merda de ser só um Sumero 2, um monte de árvore. E não é. Você entra em Natlan, você sabe que é Natlan. Talvez Sumero, se você entrar em Sumero, você só sabe que é Sumero porque é a única região com muita árvore. Mas isso não é único, não é especial, não é bonito, não tem apelo, não é diferente, não é artístico entre si, sabe? Nesse sentido aqui. Então isso de que, nossa, o desrespeito foi que juntaram várias culturas. Isso é o certo, caramba. Errado tá Natlan. Errado tá Mondstadt. Errado tá Inazuma. Errado tá, até esqueci Liyue. Errado tá Liyue. Entendeu, pontinho? Errado estão eles. E tem essa ressonância. Natlan é muito melhor. E Natlan, pra mim, é a prova disso. O que vai validar essa minha argumentação? A próxima nação. Se a próxima nação, de novo, pegar uma cultura branca e só ficar nessa única cultura branca, pega, eu nem sei qual vai ser a próxima nação, não vou mentir não, mas pega várias culturas. E, velho, ai como eu queria, velho. Porque a próxima nação vai ser Kishido. Velho, mano, eu sei que é pedir demais pra Arroio, mas eu posso dar aqui abrir meu coração? Mano, como eu queria os personagens mais escuros, ou sim, da próxima região. Mano, como eu queria. Por quê? Basicamente porque vai ter muita personagem com tons brancos, seja de cabelo, seja de roupa. E, velho, fica esteticamente maravilhoso. Negros com tons brancos, dá aquele contraste perfeito, muito bonito. Eu adoro, entendeu? E eu queria muito isso, mano. Porque ficaria muito bom, de verdade. Porque o maior medo das pessoas não é o que Natlan é o que Natlan pode significar. Porque se na região que tinha mais viés poético para ter negro não tem, fudeu, porra. Fudeu. O negro já tá por cota. Lascou. Entendeu? É muito otimismo. Não, mas por isso que não tô falando que eu acho que isso vai acontecer. Mas vai ter cota e os negros da próxima região vão ser mais bonitos do que os semi-negros que tem aqui. Não, sério, Natlan parece que foi na cara 7 chaves desde o começo do jogo, porque a gente sabe mais sobre Shinesnaya, incluindo sua visão e o Palácio dos Fatular, enquanto Natlan nem sequer foi mencionado dentro do jogo até o 2.0, e depois disso... Sim, e esse é um dos medos que as pessoas tinham de Natlan no começo ser uma maçaroca, porque parecia que o pessoal... a nação da guerra, a própria subtemática de nações, de épocas, de tribos, não é de tribos, né? Que é a questão do novo, atual e futuro... Não, antigo, novo e futuro, não foi bem é diferente, Natlan foi diferente de tudo que a gente tinha tido nesse sentido. Muito pouco, ainda pior. E depois disso, tipo, foi porra nenhuma até o 3.8, eu acho, quando lançaram um NPC que falou onde fica exatamente Natlan. Então, alguma hora, a Arroio teria que nos dar alguma coisa de lá, né? Depois de anos de pequenas migalhas de informação aqui e ali, com a empresa deixando a gente na vontade, com uma pessoa que escolhe esperar até o casamento, finalmente tivemos alguns personagens de Natlan revelados. E eu admito que eu fiquei, honestamente, otimista. Depois de anos ganhando personagens com design de fantasia medieval genérica, oriental clichê 2 e vitoriano de primeira viagem, foi muito satisfatório ver personagens de Genshin com modelito. Olha que loucura. De Luiz. O pessoal detestou isso em Natlan. É muito diferente. O pessoal queria o clichê, papai. Eu falei isso no meu vídeo antes, eu vou ter que repetir. A sensibilidade ao clichê, ao padrão, é muito mais pessoal do que as pessoas têm. Luiz, o que você gostou foi o que fez muitas pessoas torcerem o nariz no começo. Antes mesmo da cor da pele. Duvida? A mudança de logo. A mudança de estética e a mudança da splash art. Fez muita gente não gostar. Mais moderno e ocidental. A última ou você vai falar que você não viu ninguém falando que a splash art dos personagens de Natlan é inferior às de Fontaine por racismo. Peraí, racismo em splash art? Sim. O pessoal que nem entende essa nova semiótica que a Arroio adotou pra falar. É aquilo, né? Eu fiquei impressionado com o design de personagens de Genshin, falar isso mesmo. Vai se lascar, velho. Ouro ver personagens de Genshin com modelismo mais moderno e ocidental. A última vez que eu fiquei... Foda-se isso daqui, tá? Foda-se os personagens. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Mano, olha que bizarro. Ó, esses personagens
Parece que são PNG colado. Olha isso aqui. Olha essa ressonância com o chão, com o ambiente, o mesmo tom da madeira. Mano, os NPC, como eles lutam, como eles se machucam, como eles dançam. Velho do céu. Vocês ficam colocando... É porque é do gênero. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas é uma merda você ver algo excepcional nesse jogo e você vê uma porrada de mediocridade nojenta que chega a dar asco. Isso sempre teve eu falo isso desde o Sumério. Eu desde o Sumério e Inazuma, tá? E Inazuma. Só você pegar os próprios monstros, como eles estão colocados, o ambiente, a fauna. Vai se lascar, mano. Meu Deus. Vocês ficam colocando mod pros personagens ficarem parecidos de outros mundos. Ai, mod do Goku, mano. Bota esses caras aqui, pô. Impressionado com o design de personagens de Genshin foi lá em Sumério, quando eles tiveram que inovar e trazer visuais diferentes do que o povinho otaku tá acostumado. E quando aquele trailer dropou na madrugada, meu querido, eu me apaixonei. As referências culturais, a trilha sonora, a Arconte, meu Deus, a Arconte, ela, na minha opinião, Tá, tira. vamos superar todos os Arcontes até agora. E valeu cada dia de hype que eu fiquei pra ver o design oficial dela. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Porque lá vem um chato. Alguns personagens têm um design bem bosta. Eu fiquei pra ver o design oficial dela. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Porque lá vem um chato. Alguns personagens... Vamos lá, pessoal. Dica. As pessoas na região latina não são negras, são miscigenadas. Então você ter... Sabe o que é mais foda? A média... Não, acho que o único que foi mal feito foi a Titulari. E o Ororão. Não, o Ororão tá certo. A região que ele é baseada e o nome que ele vem tinha brancos nos Incas. O problema é que o Deus que ele é baseado, só pegar a estética, sacanagem. A Chasca também era feita de uma parte que era branca. Não era predominantemente branca. Uma das características da América Latina era porque aqui eram tribos embaixo de tribos, então você tinha tribos que eram mais brancos e você tinha tribos que eram menos brancos. E como você não tem traços étnicos, né, nos personagens, por causa da estética de anime, a única coisa que você tem para ter isso ou é roupa, ou é cor de pele. Então, o que faltou em Natlan não era basicamente os personagens jogáveis não terem branco. Porque tinha branco aqui, tá? Gente, tinha branco aqui, tá, porra? Pelo amor de Deus. E não é nem ter alguns personagens mais com tom vermelho. Faltou preto, porra. Faltou mais umas 3 em Ansan. Entendeu, pontinho? Faltou mais umas 3 em Ansan. Nesse coisa jogável. Aí estamos aqui um cowboy pistoleiro. É porque tem negócio da México, a gente não fala sobre isso, porque você não pega nenhum filme mexicano pra assistir, não é culpa minha. Mas mesmo assim, pô, mano. Tem um design bem bosta, outros são lindos, mas ainda tem aquele problema. Tudo são flores, né? Porque lá vem um chato. Alguns personagens têm um design bem bosta, outros são... A Mualani pra mim ainda é a mais bela. Ela ser mais bronzeada pra remeter às climas tropicais, eu acho isso legal. A Xilonen também, a Katina também, a paleta de cores também. Só que dá aquela vontade, principalmente na Mualani, tipo, diminuir o brilho, mano. Não dá, velho. Vamos aumentar o contraste, velho. E entra naquilo que eu falei. É porque ela tem tons de cinza, não tons de branco. Mas se ela tivesse mais tons de branco, ela ficar mais escurinha, ia ficar muito melhor. A Xilonen, ela foi... Ai, chega. São lindos, mas ainda tem aquele problema que foi Sumério tudo de novo. Que mais uma vez, pra surpresa de ninguém, a Royalverse se recusa a fazer personagens de cor. Não. Personagens jogáveis. Eu já falei isso, vou ter que falar aqui. Personagens de cor são personagens que pertencem a grupos nacionais, de diversidade racial, blá, blá. Não. A diversidade dos jogos, vamos lá. NPC Genshin. Me fala, de onde esse cara é? Qual é a etnia que ele parece? Aqui. Vocês não estão vendo que merda? Aqui, ó. A diversidade de corpo. Aqui, vamos brincar, só brincar aqui, ó. Tons de pele, tons de saturação. Traços étnicos, vai se ferrar, tem traços étnicos, tem uma verdadeira velhice, traços de idade, tons, roupas realmente da região e baseadas na região, representações culturais. Olha isso daqui, velho. Diversidade de biotipo, diversidade de corpos, cabelos de tom diferente, roupas mais ressonantes. É porque o pessoal esquece dos NPC de Mondstadt, porque isso tem desde sempre. Aqui, ó, Mondstadt. Então... Não, aqui é Natlan. Diversidade de corpo também. Mano, olha essa merda, velho. Olha essa merda. Como aqui em cima é muito melhor, mano. Ai, sacanagem, pô. O personagem é uma coisa aqui. Então, a diversidade, aquilo que faz referência. Por quê? O medo, o que as pessoas sentem é... A Rui faz isso porque ela tem vergonha. Ela tem nojo. Não, tá aqui. Eu acabei de mostrar. Tá daqui. Eu acabei de mostrar. É que ela não aposta nisso pra vender o personagem. Por quê? Você coloca um personagem
pra chinês. Vamos lá, se eu colocar um personagem negro, 10% vai querer comprar, porque gosta, priori, dele. Então, o personagem tem que ser muito efetivo para vender. Então, acaba que, se eu colocar ele com uma pele negra, 1% do público não vai sentir ressonância e não vai querer comprar. Bum, eles não fazem. Por isso que os personagens negros, ou de pele mais escura, são mais fracos, porque é a equipe B que fica com eles. A equipe que, por exemplo, fez a Yoimiya, foi a que fez o Sino. E a equipe que fez a Yaka fala para os outros personagens que eles acham que vão vender mais. Isso acaba acontecendo. E por aí acontece. Então, o Genshin, ele tem uma diversidade, mas uma diversidade em um local que muitos jogadores, tá cagando, e que o arquétipo de jogador não se importa. E isso é tão verdade que eu já falei qual foi a primeira coisa que o pessoal reclamou do Venti, do Zhongli, da própria Raiden em NPC. Não parece Arcontes, não tem designer de Arcontes. É aquilo que eu falei daquele sabor de bosta que você tem, que o personagem para vender ele tem que ser diferente do mundo, para ele parecer especial. Então, não, esse não é o problema. Então, a empresa, como organização, não é racista e tem sim diversidade. Na Atlan, tem a diversidade suficiente? Eu acho que não. Eu gostaria de mais diversidade de biotipos e diversidade... Não, biotipo tem. Biotipo tem mais... E na Atlan tem mais pele. Tinha que ter mais gente escura. E na Atlan, nos NPC, mas tem. O que já mostra que eles colocaram e tem até mesmo locais de destaque. Você tem características, você tem cabelo afro, você tem pele, você tem tudo na Atlan. Mas você não tem os personagens. Porque são equipes separadas com intenções diferentes. É aquela merda que o jogo gacha tem que fazer, e tem que fazer mini-jogos dentro dos jogos para pegar o maior número de arquétipos de personagens. E é isso que a empresa é desde sempre. Desde o seu primeiro jogo, e isso nunca mudou. Isso tá então desde Mondstadt, tá desde Liyue, desde Nazuma, Sumero, e adivinha? Atlan. É porque na Atlan foi uma nação bem ressonante. Mas também, ó. Na Atlan não, porra. Tô falando merda. Ah, isso aqui, velho. Mano, olha o que eu falei. Cadê? Ai, merda. Olha o que eu falei. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Vocês não estão vendo que bosta, velho. Diabo de designer ruim. Aqui, ó. Ó o designer. Fala isso aqui no final, cabelinho branco. Fica muito foda. São arquétipos que eu gosto. Olha isso que eu queria mostrar, não. Aqui também, ó. Em papel de destaque, como líder e todos os traços étnicos. Não pegou um negro e colocou traços étnicos e características, por exemplo, de branco. Tá aqui, ó. Afro, pele escura, colocou até mesmo uma leve fusão com arquétipos de ressonância negra. Tá aí. Ale, podia ter coisa de nariz, mas aí a estética e modelo 3D, né? Pelo amor de Deus, não vai falar que é racismo por causa disso. Não é na Atlan que eu queria, era a Fontaine. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quando você reclama que os personagens é racismo por causa disso, é que meio que você não gosta de um arquétipo do jogo, que sempre foi assim, entendeu? Então, ficar reclamando que tem que ter, sendo que o jogo não é pra ter isso, é aquilo que eu falo de você querer, num jogo de futebol, porque você não gosta de futebol, querer que o jogador de futebol dê um tiro. Entendeu um pontinho? Acontece, pô. É da mecânica do jogo. Então, você ficar pedindo isso, você tá ferrado. Ele explica, mas justifica? Nem por um senhor caralho. Nem por um senhor caralho. Não explica, não. Não explica. Não justifica, tá? Não justifica. Mas, Luiz, o jogo é feito por asiáticos. Eles fazem do jeito deles, pro público deles. Beleza, então vamos juntar um grupo aqui no Brasil mesmo e fazer um jogo que tem uma nação baseada na China, tem lore chinês, um estilo asiático e fazer todos os personagens de lá com cor de pele indo de pardo a negro. Foi feito por brasileiros, com um tom... Tá certo. E se vier chinês reclamar, a gente manda tomar no cu. Tá certo. Eu sei que não era isso que o pessoal queria, acho que nem é pra isso que a argumentação, mas tá certo. E tá errado? Se ele pode, a gente pode também. Ou, é porque vocês ficam tratando, ficar respeitando as pessoas... É muito coisa pessoal. Gente, às vezes você tem que tacar o foda-se pra sensibilidade de outras pessoas. Não tem problema não. Vamos dar um exemplozinho. Mushu, em Mulan. Veio chinês lá. Ai, meu Deus, colocou um dragão. Um símbolo religioso chinês. Nossa, que desrespeitoso. Aí vai o live action e tira o Mushu. Pra vender na China e não vende na China, porque é uma emulação fraca. Foda-se. Foda-se. Você pode dizer foda-se. O agravante... o agravante da cultura latina é sua subrepresentação e o medo de perder características por causa do imperialismo e da globalização. Eu já falei que isso não acontece mais, a internet mudou, a gente é ao contrário, a gente tá vendo, nós estamos colonizando os Estados Unidos, bando de filho da puta, tá americano, vê chinês e alemão e francês copiando, se eles tentam hoje em dia copiar a fórmula americana, é um americano que tá tentando copiar a fórmula chinesa, é um americano que tá copiando a fórmula mexicana. Vamos lá, avante latinos, colonizar os americanos.
Gente, isso aí é um movimento de massa, mas uma piada que tá realmente acontecendo. Quem agora tá tentando abrir as pernas para outros formatos é Hollywood. Isso é maravilhoso, que exploda Hollywood. De pele que se acha no Brasil pra um público-alvo brasileiro. Aí, é a mesma justificativa, né? Ninguém pode reclamar, né? Não pode mesmo não. Principalmente se a gente estiver fazendo pra brasileiros. Principalmente se a gente estiver fazendo pra brasileiros. Qual é o problema, porra? Tá ofendido? Foda-se. É exatamente isso, velho. Se você me trata de uma forma, eu espero que você me trate dessa forma também. Ali, mas o chinês lá vai ficar ofendido. Vem cá, aperta minha mão, me abraça e tal. Tá tranquilo. Supere. É a minha criação, é o meu universo ficcional. Você já tem a sua indústria da arte. A sua cultura não vai se apagar. Não vai apagar, você já se retroalimenta a sua cultura. A minha, eu tô aqui fazendo a minha parte. E tá tudo bem. Tá entendendo o pontinho de qual é a argumentação? E esse viés de respeito, ele é pueril? Porque por exemplo, eu acabei de falar, não tem problema. E se vier um chinês falar, mano, um chinês que gosta da cultura negra, nossa, seria foda. Cannon Buster, da Netflix, um anime com protagonista negro e de cultura. New York, também um anime de cultura negra em traço de anime. Que até mesmo tem coprodução de anime. Avatar, uma reinterpretação das artes marciais asiáticas. Que muitas dessas artes marciais são de caráter religioso. Naquele jogo que pegou Jesus Cristo e colocou pra lutar. E muita gente chorou. Não quer desrespeito, foda-se. A arte também é feita pra provocar. A arte também é feita pra subverter. A arte também é feita pra destruir e reconstruir. Você ficar ofendido só significa que você ficou ofendido. Pegue a sua ofensa e faça igual no começo do vídeo daqui. Enfia no cu e vai embora. Agora, os agravantes. Por quê? Se o mundo fosse perfeito, não teria problema. Isso que eu tô querendo dizer. A minha argumentação é baseada em mundo das ideias e mundo perfeito. Então não tem problema eu pegar uma cultura e mudar. Então, por quê? Porque mudar a etnia é diferente de eu pegar uma cultura chinesa e transformar todos os arquétipos chineses em animais, em monstros. Por quê? Hein? Qual é a diferença? Porque aí você sente a mudança de protagonismo étnico, não é? Mas não é isso que eu tô querendo argumentar aqui agora. Então, em um mundo onde cada cultura está separada e resguardada per se pela sua própria produção cultural e desenvolvimento, aonde os aspectos culturais de outro local não afetam aspectos culturais de um outro local, foda-se. Hoje eu tô aqui, em Chique Bahia, fazendo um RPG onde todo chinês, onde é baseado na cultura chinesa no Nordeste. Aí faz um puta sucesso e vira uma autorreferência. Aí, ó, capoeira sendo referência, por exemplo, no Japão. E a gente aqui, sendo referência no Japão. E aqui, uma das artes marciais veio do Japão. Que hoje em dia acho que é o jiu-jitsu brasileiro. Brasileiro. Qual o problema? O agravante, a problemática, sempre tem que ser elucidado, tá? Nesse sentido. Pois é. Mas Luiz, isso não é grande coisa. Desculpa aí, mas eu cansei desse discurso bosta de quem tá em cima da porra do muro ou tá sendo racista incubado. É grande coisa assim. Se lascar, viu? Se lascar. Você tá adaptando uma mistura de culturas com um povo naturalmente misturado e diversificado. E aí você parece não só que tem medo de fazer seus personagens ter pele... Medo não. Eu já argumentei aqui no caso dos NPC. Eles não se importam. É simples. Aonde vai doer no bolso os personagens. Então, um personagem, ele ser, por exemplo, 1% menos eficiente na sua venda, vai fazer eles perderem milhões. E eles não estão dispostos para isso. É aquela merda. Isso é desde sempre. Desde sempre a estética de Genshin. Sempre. Eu acho que eles arriscariam mais em Natlan se os designers de Natlan não fossem tão sumariamente diferentes. Se fosse uma Natlan onde o arquétipo de mundo fosse mais padrão. Então o que eles fizeram? Ousaram no mundo, ousaram nos arquétipos, mas não ousaram nos próprios personagens. Que é aquilo que vende o jogo e que é aquilo que 90% dos personagens gostam. Eu citei, é que eu esqueci, eu fiz coquinha, né? Eu fiz caquinha nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui, basicamente, eu não defendo a Varese, eu só falo mal dela, e fudeu, né? E eu esqueci de mostrar esse vídeo aqui do Kaiser, velho. Dele falando no comecinho aqui do vídeo sobre as inspirações da Varese, que ela tem muita coisa mexicana, que ela é muito inspirada, que ela tem muita referência, que reflete exatamente os personagens eles serem esses muros cheios de referências para refletir a própria cultura e identidades dele e daqueles em volta. Beleza. Mas mesmo assim, eu acho que o aspecto mínimo é necessário. Eu não teria problema. Genshin Natlan. Vamos lá, cadê essas porra? Cadê? Aqui. Acho que é todos. Todos estão aqui? Foda-se. Então vamos lá. Eu não teria problema de. Vamos brincar. 70% minha sensibilidade, fosse branco. Mas que 30% fosse negro. Fosse pardo de verdade. O que a gente tem aqui de cor? 1, 2. E bronze. Que desculpa, velho. Mano, essa é a merda. Eu vejo eles muito vendo isso daqui e vendo. É cor.
Então, só pra eles é 1, 2, 3, 4. Quase metade. Tá feita, a cota tá feita. E da puta, porra. Mais porque de sensibilidade, desgraça. Principalmente na Chilonen. O problema é que a Chilonen ela é muito loira, né, velho? Sacanagem. Então, era pra ter mais. Vamos dar um exemplozinho? Aqui mais escurinho. Mais escurinho. E pelo menos mais dois personagens negros. Porque também não tem apenas latino. Tem coisa da África também. Pele mais escura, como faz a única personagem realmente mais escura, chegando a ser até negra, ter menos de 2 segundos de tela. E a deusa desse povo... Nossa, isso foi sacanagem. Não lembro disso não, vou ficar... É tão branca quanto os deuses europeus. Deus aqui, nas concept art da Royo, era colocado como uma conquistadora, que é só uma palavra bonita pra colonizadora. Preta dizer que não, esse não era a intenção, mas puta que pariu, né? A gente não é burro, não seja burro você também. Você não tá sendo inteligente, você não tá sendo sutil. Natlan tem claras referências ao candomblé, civilizações latinas, civilizações mesoamericanas, e mesmo assim, se recusa a adaptar elas de uma forma representativa e leal, tradicionalmente acurada. Meu Deus, pela primeira vez. Porque essa nunca foi a intenção do jogo. Infelizmente. Nunca foi. Essa é a merda. Nunca. Em nenhum momento. Só pegar, por exemplo, vamos pegar uma piadinha que o pessoal zoa. A Fischl. O que ela tem de alemã? Nada. E ainda tem ainda é justificado por lore. Que ela tem um negócio de dimensão lá. Pra justificar, ela não tá ali. E olha que ela nem é indicativo de que é. Pra vocês terem noção como eles não ligam. É só pegar... Cavaleiros Favônios. Armadura do Cavaleiro de Favônios. Aqui, ó. Olha isso aqui. Vai se ferrar. Olha essa merda. Como tá muito melhor aqui. E isso aqui é baseado, vocês viram aqui, na oficial aqui. Olha como a filha da puta é. Vocês não estão vendo. Merda. Olha como a filha da puta é. É um problema do Genshin estrutural. Isso é um problema estrutural. Então a gente pode dizer que é um problema estrutural do Genshin. E nesse assunto que é mais sensível, ele tem um agravante. Que realmente tem. Porra, velho. A cultura latina e africana não é mainstream, não é banal. E eles fizeram muito bem no mundo, velho. Aí você vê algo excepcional. Por quê? Por isso que ele falou. Asiático genérico 2, chinês genérico 2, porque é banal. Então você vê algo excepcional, que foi que eles fizeram um ambiente com a cultura de Natlan e os personagens, que é aquilo que vende e aquilo que passa o feeling do jogo, basicamente, porque aquilo que faz o jogo vender é a coisa mais genérica e feia que se existe, que não usa em nada, que faz toda essa parte bela quase sumir. Eu não tenho a sensibilidade que o pessoal tem, porque eu já percebi isso faz tempo. Eu já chamo os personagens de Genshin de feios faz tempo. Eu já acho, eu já vejo problemático desde essa merda aqui, porra. Desde o Ito, como é que se chama essa merda? Desde essa merda aqui. Onde você tem a concept dele, e o modelo dele o modelo desse corno é magro. Nem isso eles fizeram. Onde tem um albedo. Então o Genshin, ele tem esses errinhos que a gente pode ver no desenvolvimento. Compara com o Honkai, compara com o ZZZ. Mesmo que o Honkai, ele tá tendo um negócio de negro cinza lá, velho. Isso é meio... Eu não jogo o jogo, então não fiquei. Mas tem um negócio de negro cinza lá que é meio sacanagem para um senhor, caralho. Eles pelo menos estão tentando. Eles estão contornando. Eles estão, entre aspas, educando o público, pelo menos nesse sentido. Mesmo que eu acho meio estranho, mas mesmo assim dá pra pensar desse jeito. Vez em muito tempo eu posso chegar e dizer que eu tô realmente hypado pra uma nação, mas ao mesmo tempo eu também não posso ignorar essa cagada magnífica. E a solução pra isso é tão simples. Porra, só faz os personagens de Natlan terem pele mais escura. Sim. Isso é a merda. Posso ignorar essa cagada magnífica. E a solução pra isso é tão simples. Porra, só faz os personagens de Natlan Os personagens de Natlan assim ficam piores. Você que ficou fazendo editzinho, nossa, como ficou melhor? Não, não ficou melhor. Você tava tendo apenas o seu ego e a sua ética e a sua sensibilidade socioconstruída acalentada. Mas os personagens de Natlan, se fossem negros, ficariam mais feios. Porque eles não foram feitos para serem negros. A estética da pele negra, a ressonância de luz da pele negra é diferente da ressonância da pele branca. A teoria das cores para um personagem branco é diferente para a teoria das cores de um personagem negro. Literal, há cursos, literal, há milhares e milhares de obras apenas ensinando você a desenhar pele negra em diferentes tons de luz. Pelo menos se você quiser seguir a realidade, tá? Eu sei que luz e pele e coisa é estético, tá? Se você usa, por exemplo, o personagem tá negro, tá com a luz diferente e tá mais branco. Mas a pele negra nesse sentido não funciona. Foda-se. A luz e a cor ainda é um recurso estético. A realidade ele é apenas um fio condutor. Não é aquilo que define a própria qualidade. E no caso do Genshin, todos os personagens teriam que ser reformulados. Como eu falei, por exemplo, a Mualana, ela tem tons
de azul forte e tons de cinza, ela teria que ter mais tons de branco e tons que, por a questão de apelo dela, é só você pegar as próprias culturas africanas, de como eles trabalham cores, de como eles usam para a própria estética deles, para a própria questão de apelo, e o pessoal chama de, não é ressonância visual, que desgraça, tá me subindo. É que eu tô tentando ser mais técnico, porque é um assunto sério, mas os nomes certos estão me fugindo da cabeça. Que é o aspecto da cultura que é cheguei, que é olhem pra mim. É diferente. Então não dá. Os personagens de Genshin não foram feitos. Então você fazer isso aqui é feio, é ridículo. Você tem que fazer igual o pessoal. Reformular. Perdão. Redesigner Chasca. Redesigner Chasca. Cadê? Não é nenhum desses aqui. Não é nenhum desses aqui. Não é esse aqui. Cadê, pô? Esse que eles mudaram a paleta de cores pra ressonar com a irmã dela que morreu. Foi embora, né? Foi embora. Desgraça, não tá aqui não. Mas você deve ficar sabendo, bombou bastante. Tem pele mais escura. Sim, eles não são necessariamente brancos, mas fazer eles branco pálido e branco com bronzeadinho de praia carioca. Essa é a merda, mano. Eu vejo muito os chineses lá na sensibilidade dele. É por isso que não é racismo. Mas mesmo assim, pô, você tá fazendo jogo. Você tá fazendo um jogo global, pô. Você tá aceitando meu dinheiro, mas não tá aceitando as minhas exigências, porra. Eu já falei. Uma coisa é você fazer um jogo pro seu nicho e o seu nicho ir crescendo. Eu argumentei isso semana passada que não é pro chinês lá abrir as pernas. É você acertar mais no que na sua própria intencionalidade. É diferente. Não é o chinês ter que trabalhar igual o americano trabalha. Porque não foi o chinês que fez o apartheid. Não foi o chinês que importou e exportou conteúdo racista durante 20 anos. Não foi o chinês que demorou 40 anos. Não foi 40 anos, foi 20 anos para premiar um negro no Oscar. Não foi o chinês. Então ele não tem que ter essa responsabilidade. Mas, mesmo que você não tenha que agir igual ao americano, você não pode, então, fingir que essa responsabilidade não exista. Porque você aceita o meu dinheiro, mas não quer aceitar as minhas exigências. Você usa a minha cultura, mas você não quer que eu apenas tenha uma ressonância temática melhor. No Atlanta tem o problema de Mondstadt, só que ao contrário. E isso é muito triste. Não quer dizer muita coisa não. Deixa eu te mandar real aqui. Existe um filme muito bom chamado O Caminho para Eldorado. Uma comédia animada onde 2 europeus encontram Bom, entre aspas, tem um vídeo no canal principal sobre ele. Cidade Dourada. Ele também é problemático, meio fetichista. Ele tem também problemas de construção. Foda-se. São confundidos com deuses. Lá, eles encontram pessoas latinas, com vestimenta, tradição e cultura de uma mistura. É porque Natlan não é latino. Natlan é baseado. E por ser baseado em não ser igual, você pode sem fazer diferença, não tem problema nenhum. O problema é você negar a percepção média do seu público, né? Você tem que achar um ponto culminante aonde o seu produto, arte, e o seu produto tem uma ressonância. O problema é que é a tara da Arroio de cagar para a experiência de fora, que é uma característica de chinês, de asiático. Eles não ligam muito para fora. Vender para fora é um bônus. Só que mesmo assim, velho, eu não posso culpar ninguém que se sente desrespeitado. Porque até eu tô me sentindo, e olha que a minha sensibilidade a Genshin veio pra cá porque fez sucesso, não é um jogo pensado pra mim. Eu não sou público-alvo, eu nunca fui. Desde reclamação, desde mundo. Talvez isso mude, eu não sei, não posso dizer, não sou Deus. Mas é o jogo que os aspectos bons dele me deixam aqui. E os negativos apenas fazem como balança. De tribos mesoamericanas. Imagina se eles chegam lá e encontram tudo isso, mas os nativos são tão brancos quanto os próprios europeus. Princípio deuses do Egito. Tá bom, não precisa ser que nem o filme do Dourado, admito. Mas tem claras referências ao povo nativo americano. Tem trilha sonora mariachi. Referência. Para você argumentar que é uma apropriação cultural, você teria que argumentar que existe uma vergonha, que existe um medo, que existe uma repulsa, não uma apatia. Aquilo que eu falei, a diferença é a estrutura não ligar para você e a estrutura ter aspectos culturais, sociais e políticos para te destruir. É diferente você ter um preconceito na sociedade que negros e brancos não querem se relacionar tanto por qualquer motivo, e você ter leis que proíbem negros de sentar no ônibus. E você ter leis que deixam você fazer um estabelecimento que não pode entrar negro. Tá vendo qual é a diferença? E é isso que é baseado o racismo estrutural. Se você quer um filme recente, o Pecadores, ele é muito baseado na ideia de racismo estrutural.
muito baseado em ideia de racismo estrutural. Então, assistir lá Pecadores, você vai entender como é que é mais ou menos a sensibilidade do negro nesse sentido, tá? Porque mesmo que eu não acredite em racismo estrutural, muita gente acredita. E a forma como você percebe esses aspectos de mundo e antropológicos também molda a sua própria sensibilidade. Entendeu, pontinho? Então, Natlan, ele não tem vergonha da cultura que está adaptando. Tá lá. Os nomes tá lá. Eu gosto muito de fazer a piada que o pessoal tava falando que é Ororon. Por causa do Ororon, muita gente ia achar que Ororon não era nada, tal. Aí o que o pessoal fez? Foi lá no Google Trends, na época que lançou o Ororon, e colocou, olha que vergonha, o Ororon, quando você coloca, mudou. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Ororon. Olha que vergonha, antes quando você pesquisava Ororon, vinha o deus baseado, e agora só veio o negócio do Genshin. Que coisa ridícula, que ataque. Aí o pessoal foi no próprio Google Trends, que eu não vou ter aqui agora, porque eu não sei fazer essa pesquisa. Foi no próprio Google Trends, e a pesquisa pelo deus original do que é Ororon aumentou em quase 100 vezes na época do lançamento. Quase 100 vezes. Então o que acontece? Um aspecto negativo, que é o Ororon, tirar a primeira parte de busca, tem um aspecto positivo, que muito mais pessoas conheceram o deus. E dica, isso foi antes do coisa dos dubladores, tá? Porque muita gente se interessa pela ressonância temática dos jogos. E isso acontece com todos, e aconteceu com basicamente todos. Esse aí eu vi também num fórum. Eu queria saber essa porra fazer essa pesquisa. Mas eu esqueci como é que faz. Varissa. Por exemplo, a pesquisa por essa cultura aqui, ó. A cultura desse tricô que tem aqui na Varissa, que é uma cultura mexicana, de bordado específico, e a forma também aumentou muito. Então, tem aspectos negativos, tem aspectos positivos. Você querer fazer uma balança metafísica de qual é melhor, qual é pior, só é meio hipócrita, tá? De que você escuta em Festa do Céu ou Viva a Vida é uma Festa, sabe que todos esses filmes têm em comum pessoas de etnia latina. E desculpa, como brasileiro, eu naturalmente penso que uma amazona onça pintada é naturalmente uma referência ao nosso país. Mas quando eu olho pra essa loura oxigenada, eu vejo mais uma caricatura do que alguém pensa. Que é basicamente o que todo personagem vendível do Genshin é. E isso é muito mais angustiante em culturas subrepresentadas, basicamente. Que o brasileiro é. E sim, ela pode ser uma referência a outro país também, mas mesmo assim, se você ignorar que 50% da população das onças pintadas vive em território... Ela samba. Ela samba, porra. Ela é. Brasileiro? Só porque esse aqui foi antes dela lançar. Pera aí que eu vou matar umas calopsitas. O que você quer? Vamos ver se ela cala a boca. E dizer que, sei lá, ela pode ser mexicana, que também conta como latino, vai tomar no seu cu. Conta assim, então na América do Norte, mas eles são claramente latinos. Aqui vai 2 exemplos pra você. Uma é fanart, feita por... Se você pegar qualquer fanart de ressonância, vão ser estruturalmente mais bonitos que todo personagem do Genshin. Porque a fanart, ela é mais profunda. Esse é o ponto. Ele tenta tanto ter apelo, quanto ter uma ressonância temática com o mundo. Coisa que, porra, velho. Eu pesquisei aqui a Jean, porra. O pessoal tá só percebendo um ranço do Genshin. Sempre teve. Porque os personagens do Genshin são feios, porra. E os menos feios são os que mais são bonitos. Que são os que mais têm ressonância. Seja o Neuvillette, acha ele com um overdesign, a Furina, o Zhongli, por aí vai. Eu acho o Vente meio feio, mas pelo menos ele tem uma ressonância lá de bardo, europeu, por uma fã, e a outra é oficial. Qual desses dois personagens com o tema de onça pintada parece mais uma caricatura, e qual parece um personagem de verdade? Não importa como você veja, não importa o quanto você argumente contra, tudo que eles tinham que fazer é dar uma etnia curada aos personagens de Natlan, e eles escolheram não fazer isso. É a mesma coisa que rolou em Sumero, uma região baseada em um povo naturalmente árabe, tendo um loiro oxigenado e uma ruiva analfabeta que parece mais escocesa do que personagem de etnia curada. Vou dar um pequeno outro exemplo aqui baseado em filmes. A Marvel teve uma série chamada Miss Marvel, uma personagem paquistanesa-americana de uma família muçulmana. E por mais que você goste ou não goste de coisas de super-herói, não pode se negar que a produção teve uma enorme atenção ao detalhe, indo do jeito acurado que eles adaptam a religião muçulmana como matriz principal. Isso aí é tara hollywoodiana. Isso é tara hollywoodiana. Quando o ator precisar, por exemplo, quando o ator precisar não atuar para atuar, você vê que tem algum problema, né? Sempre. Isso em qualquer tipo de coisa. É uma tara hollywoodiana. Isso daí vem da própria sensibilidade ocidental, dada pelos próprios erros ocidentais. Querer exigir que um chinês de uma cultura milenar, os próprios asiáticos, que não tem nada a ver com os nossos problemas para cá, tenham essa mesma sensibilidade, é imperialismo, é colonialismo.
é você querer que o de lá te trate como aqui, porque você é aquele que tem a moral elevada. Mas já de novo, ai como eu tô prolixo, me perdoe, porque é o assunto. Mas isso não significa que você, como empresa, como produtora, como aquela que faz o serviço, faz um produto, não deva se adaptar ao seu próprio cliente. Porque se você aceita o meu dinheiro, aceite as minhas reclamações, basicamente. Ou paquistanesa, uma menina crescida no ocidente, sim, mas ainda assim de etnia curada. Imagine se fizessem a mesma série, mas com uma atriz branca ou levemente parda. Eles podiam ter feito isso se quisessem. Porra, o Peter Parker, o Homem-Aranha, um americano nascido e criado no Queens, tá sendo interpretado por um ator britânico fazendo sotaque. Então eles podiam ter feito de qualquer jeito se quisessem. Porra, o Cavaleiro da Lua é um herói americano, judeu, com poderes egípcios. A sensibilidade étnica, ela é muito mais baseada na subrepresentação do que na própria sua representação, tá? Isso só acontece nos Estados Unidos por causa da guerra étnica racial e da segregação racial que tem lá. Você não se preocupa com o erro de uma cultura, com os seus aspectos culturais, se a sua cultura já for forte, se a sua cultura já for estruturada. É aquilo que eu falei de argumentação de mundo perfeito. Você não tem que ter medo de uma cultura exterior alterar a sua cultura se a sua cultura já for forte, já for revalente. Entendeu, pontinho? Egípcios, e foi feito por um ator latino. Por exemplo, estamos colonizando Portugal nessa porra. Guiana brasileira. Foda-se. Mas ainda assim, se dará o trabalho de colocar uma atriz egípcia junto com ele pra fazer outra heroína egípcia. Mas pra quem não entendeu meu ponto aqui, é que essas grandes empresas não precisam se preocupar com tudo isso. E só eles fazem isso porque eles querem vender pela percepção média da nova geração de que a percepção de representatividade, você está o quê? Você não está fazendo uma arte, você não está fazendo uma história, você está mudando o mundo, você está salvando o mundo. Então você tem essa parcela do público que vê algo medíocre e ruim como é mesmo Marvel, e você ter aspectos que eles acham que são bons para o mundo, você pega a sua percepção de melhora do mundo e joga como qualidade da série. Isso acontece como, por exemplo, propaganda militar americana. O filme é uma merda, mas por ser uma propaganda militar americana, nem vou falar qual, as pessoas passam um pano. É você colocar a pseudo-utilidade dessa arte, pseudo, porque eu digo pseudo, depois eu posso argumentar depois, como um fator qualitativo na arte per se, sendo que não é isso que torna, e nunca tornou, nenhuma arte do Ocidente. A única diferença é que, hoje em dia, esse público que tem essa percepção, por causa da internet, da globalização, consegue se juntar e ser um público per se minimamente expressivo. Você pode ter exatamente um grupinho, tipo, ela tá lá no Twitter, que acha que isso que vai mudar o mundo. E dica, pessoas da teoria do racismo estrutural, pessoas como o diretor do Pantera Negra, não gostam e não acreditam nisso. Assistam, por exemplo, assistam Pecadores. Não tem nada mais revoltante pro negro americano, do que usarem os negros como negro de estimação para bater em ego de branco. Sim, o que eu falei é pesado, mas é percepção americana. Eles não querem a Disney, eles não querem um Capitão América negro. Quem quer isso é o branco e quer se sentir menos racista. O que eles querem é Pantera Negra. Entendeu qual é o ponto? Para quem é feito esse tipo de coisa, essa é a principal diferença. Lê, watch problem, 0. É um problema muito mais na percepção do público e qual é a média do público que você quer adquirir, porque esse público que vê a representatividade como algo positivo por si, ele é muito nichado e o pior, às vezes ele nem compra, pela viagem política dele, ele nem compra. Então acaba você sacrificando o lucro e o orçamento e até mesmo a imagem pública desse tipo de obra, já que é feito única e exclusivamente ou para fator de choque ou como marketing negativo. Podem botar qualquer porra e vai, mas escolhem dar atenção a esses detalhes. Claro que isso não impede um bando de incel chorão do caralho gritar lacração, mas o esforço da produção tá lá e você pode ver isso. Mas Luiz, a Marvel se passa no nosso mundo. Genshin é um mundo fictício. Se você não quer que as pessoas reclamam do seu mundo fictício, não use países e culturas reais como base pro seu mundo fictício. Por que nunca reclamaram então nas outras coisas? Ninguém nunca reclamou. Ninguém nunca reclamou desses mesmos aspectos em todos. Eu sei qual é a resposta. Tô só sendo chato aqui, me perdoe. Que é a sensibilidade é diferente, eu falei a mesma coisa. A sensibilidade do race swap para branco é diferente da race swap para negro. Eu tô querendo dizer que são sensibilidades diferentes. E cada sensibilidade é relacionada à sua vivência média. Que tipo de lógica fodida é essa, porra? Os chineses podem ficar felizes porque o mundo fictício tá adaptando sua arquitetura real, a sua mitologia real e o festival de ano novo real. Mas o latino não pode ficar puto quando a sua cultura real tá sendo apropriada por personagens mais brancos fictícios? Não tá sendo apropriada. A apropriação cultural ele vem de uma vertente do racismo estrutural que visa o apagamento. De novo, pega lá o filme do Pecadores, era baseado nisso, que vem do apagamento da sua estrutura. Só que isso não acontece principalmente por causa que não se tem a conexão, entendeu? A produção chinesa não afeta a produção das próprias culturas.
Porque o racismo estrutural ele vem exatamente da percepção cultural e étnica, da segregação e da lei sendo usada para oprimir negros. Entendeu? Ponto. Isso é insensibilidade cultural. É a mesma coisa de transformar Napoleão numa gostosa, que aconteceu lá em Fate, por exemplo. É a mesma coisa. Eles fazem isso. Eles estão usando aspectos de outras culturas para fazer brincadeiras e fazer representações dentro dessa própria cultura. Entendeu, Pontinho? O francês lá pode botar a Furina no seu Viva la France, daí foda-se. Mas a Furina não é francesa, né? A Furina é de um mundo fictício. Foda-se que é baseado na França, né? Cada um consome o jogo errado da forma que quer. Eu já falei, isso é uma percepção errada que as pessoas têm. Quem era pra estar aí era um NPC. Essa é a mesma lógica que você tá querendo passar pra mim, amigo. O africano que joga o jogo não pode ficar puto porque o jogo naturalmente põe uma cultura dele como uma forma negativa? Ou você esqueceu que o povo do deserto, que tem muitas referências ao Egito Antigo, um país africano, são não só inimigos pra você matar no mapa, como tem uma presença na história antagonística, vistos como pagões selvagens que querem venerar seu Deus. Sabe quem mais tratou eles assim? O povo cristão, literalmente fazendo um livro inteiro na Bíblia, onde o Deus cristão... Opa, tá errado aqui, tá? Tá errado aqui. Aí você tá invertendo o oprimido e o opressor. Não. Na época, o opressor era o Egito. É só um dos maiores impérios de todos os tempos. Desde um exemplo da mais perene de todas as construções, a ser um dos maiores escravocratas do mundo. E genocida, tá? Com os próprios egípcios, norte e sul. Não. Pelo amor de Deus. Isso daí é contra a própria estruturação do racismo. Se você for usar o racismo estrutural, você não pode fazer isso. Belezinha? Não se existe dentro do racismo estrutural racismo de alguém de cima da estrutura com de baixo da estrutura. É macro para micro, tá? Para mim, isso aí é diferente. Isso é um aspecto de embate social. Não tem nada a ver com racismo. Fez 10 pragas que afetam não só a sociedade egípcia, mas atacava algo que afetava seus deuses. Mas falar isso tudo é complicado demais, né? O mundo fictício e tal, criticar esse aspecto é errado, porque Genshin... Para você reclamar disso, você teria que mostrar que uma parte significativa das pessoas interpretou dessa forma, que é o viés de interpretação. Ninguém inferioriza ninguém desse jeito. Desculpa, no jogo, é só... Desculpa estar sendo chato aqui, tá, gente? Eu tô sendo assim, eu concordo com tudo que ele tá falando. Eu só não tô concordando com a argumentação porque eu lavo minha boca pra chamar ou induzir qualquer um a ser racista. Por quê? Eu não tenho dó de racista, porra. É simples. Bateu um carro, morreu 5 pessoas. Se tinha 5 racistas lá dentro, ou verdadeiramente racistas, eu fico triste pelo herói que morreu. Carro, por ter sido destruído. Então, por eu ter esse sentimento que me causa quase como se um sentimento animalesco e que me faz até desumanizar pessoas, eu não posso banalizar eticamente, moralmente esse tipo de conduta. É aquilo. Às vezes é o resultado que importa dentro da sua construção ética. Então, eu sempre tendo colocar o máximo de camadas possíveis antes de chamar alguém de racista. E isso é o comum, tá? Por isso que existe xenofobia, preconceito. A própria noção de racismo estrutural é feita para separar o preconceito de branco com o preconceito de negro, porque o preconceito de negro ele é muito mais reativo, chamado de preconceito justificado, é o chamado de preconceito de crença, né? Que é aquela parte do preconceito que é importante e é natural da construção humana, e a própria parte do próprio respeito étnico. Vamos dar um exemplozinho, vamos dar um exemplo de xenofobia. Você acha que é xenofobia eu falar que um francês é porco porque não toma banho todo dia? Mesmo ele tendo uma cultura diferente, mesmo tendo um clima diferente? Nossa, xenofobia? Nossa, que problemão. Então você acha que o termo xenofobia, ele aplica ao aspecto mais pesado do preconceito étnico e cultural? Porque uma coisa é eu achar que a minha conduta é melhor que a sua. Porque existem culturas superiores. Existem culturas eticamente, moralmente superiores. O problema é como você argumenta e percebe essa cultura. Porque uma coisa é eu reclamar de aspectos, por exemplo, que pegam gays e jogam de prédio. Uma coisa é eu pegar, por exemplo, um chinês, um japonês, que não, nossa, o povo entra em casa e não tira os sapatos. Eles são porcos, eles são menos evoluídos, eles são apátridas. Basicamente, o que condiciona a percepção do preconceito ser ruim é a movimentação do indivíduo na sociedade contra. Por isso que é a diferença do racismo estrutural do racismo contra o branco. Porque é diferente. Eu preferia a minha cultura brasileira. Do que é diferente, por exemplo, qual a diferença de xenofobia para o racismo, mesmo ambos sendo preconceito. Vamos lá. A xenofobia, ela parte, por exemplo, de um aspecto muito mais comum e muito banal da cultura humana. Vamos dar um exemplo. Os próprios romanos, quando conquistavam, espadrinhavam e escravizavam a tribo que eles colocavam. Porque a escravidão dos romanos é inferior do que a escravidão dos negros.
Porque ao você conquistar, era uma guerra de conquista. Você tinha ética, você tinha moral, não se tinha desumanização. Mesmo que a cultura romana, para eles, era superior a essa cultura, você poderia pegar esse indivíduo, ainda é errado, tá? E torná-lo romano, se tinha exatamente a compra da cidadania romana. E se eu não me engano, em alguns reinos, você até mesmo, ao você trabalhar um certo número de tempo, porque a escravidão por conquista era baseada para meio que você pagar o negativo da guerra, a lógica. Então você tem uma lógica, se tem uma racionalização positiva. Racismo não. O racismo moderno é muito baseado no racismo científico, aonde você, e a fenologia, por exemplo, você pegava características do povo negro, colocava como inferiores e como um ser que não é da sua raça. E por ele não ser da sua raça, e você tratava ele pior do que um animal. Por quê? Porque o cavalo não tem a ousadia e a petulância de se parecer humano. Então, um negro valia menos que um cavalo. Tem vários livros que falam um pouquinho sobre isso, não vou falar aqui porque são realmente livros pesados. Então você tinha uma ativação da estrutura social, do macro e do micro, daqueles que têm o poder de matar eles, de subverter, não apenas de escravizá-los e torná-los animais, como acabar com a sua raça, a chamada limpeza étnica. Nós tivemos também limpezas étnicas baseadas em judeus, várias coisas, judeus, esqueci, também na Europa, judeus, com brancos também tivemos, mas a maioria dessas perseguições eram baseadas em culturas. Qual a diferença? Porque a percepção cultural é diferente da percepção científica da fenologia, porque basicamente você estava pegando algo como a ciência. Porra, antes eu estava doente, vem um cientista, clicava no meu braço, opa, eu não tô mais doente. E aí, outro mesmo cientista falava, negros são inferiores. Você é melhor que os negros. Tá vendo essa comida aqui que você come? Você come ela porque você é melhor. Quem estuda um pouquinho a Alemanha sabe do que eu tô falando. E você é melhor por causa disso, do que eles. E eles não... Tá vendo como que a estrutura muda dentro da própria percepção? O racismo estrutural se baseia nisso. E, na verdade, até mesmo a própria definição terminológica do racismo, também mais casual de preconceito racial, também funciona nisso. E o racismo estrutural moderno, o pós-racismo estrutural, também se baseia bastante nisso. A diferença é como eles analisam e escalam a racionalidade na estrutura. Uma nação fortemente baseada no povo egípcio. Mas quando a Royal faz um mega evento anual do Ano Novo Chinês cheio de frufru, aí elogiar tá liberado, né? Pra concluir essa tese toda, eu volto pra aquela pergunta do começo do vídeo. A Royalverse é racista? Não. Nunca assuma a malícia de uma empresa quando algo pode ser explicado primeiro com... Isso aqui que me ganhou nesse vídeo, tá? Porque mesmo que eu não concordei com nada dele, passei um panão pra empresa, é diferente eu explicar, não que eu estou justificando. Porque você não pode tratar uma empresa chinesa fazendo como se fosse uma empresa americana. Se as condutas feitas, a mesma coisa, fosse feita por uma EA, a percepção seria estruturalmente diferente. Seria sistematicamente diferente. Gente, posso dar mais um exemplo? Agora é um pouquinho pesado. Se ao invés de ser uma cultura chinesa, fosse uma cultura chinesa, japonesa, coreana ou japonesa, coreana, aí poderia reclamar para o senhor caralho. Só você pegar o que o Japão fez com a China, o que o Japão fez com a China e com a Coreia. Puta que lá merda, velho. Tá? Puta que pariu. É diferente. Ou seja, você tá pegando a complexidade... Essa hipocrisia que eu não gosto. Você está exigindo que a empresa tenha sensibilidade cultural, enquanto você não tem a sensibilidade cultural para fazer a crítica da sensibilidade cultural. E, cara, isso é muito americano, puta que pariu, porque você é a régua do mundo, velho. Não, você não pode criticar da mesma forma. Não pode, porra. Entendeu, pontinho? É só isso que eu tô querendo elucidar aqui. Então, a sua raiva, o seu ranço, por quê? Se o Genshin fosse um jogo racista, não tava jogando essa merda. Esse é o ponto. Porque se você fala, o jogo é racista, você joga, você é um hipócrita, você é um nojento. Eu tenho nojo de você. Se você acha que o Genshin é um jogo racista e você joga, você é nojento, porque você tá dando dinheiro pra racista, porra. Você dando visibilidade racista. E você tá alimentando todo um ecossistema que mantém esse racismo vivo, porra. Então não use palavras que você não entende as consequências. Porque mesmo que palavras se percam no vento, a sua intenção, a sua necessidade e a sua ação na realidade não. Tudo bem? Não é porque você fala morra e a pessoa não morre, que as suas palavras não têm consequência, ok? Porque mesmo sendo palavras afetam o mundo. E não o ditador não fazia discurso. Como uma total falta de bom senso devido ao ambiente fechado, mimado ou tóxico, ou que o pessoal lá tenha total e completa estupidez. Se não for nenhum desses dois casos, então aí sim, aí você pode assumir malícia, mas talvez no caso da Royal seja os três, né? Mas não... Muito provável seja os três, e até mesmo uma questão de afastamento cultural, porque é simples.
chinês tem uma cultura mais fechada. A China é uma cultura estruturalmente mais fechada e sempre foi. A China já foi a maior potência que esse mundo já viu. Com mais a diferença entre, vamos lá, 1500 a 2000, a 1500 a 2000, era a diferença que você tinha do europeu médio para um chinês. Um dos maiores impérios que já viu de todo mundo. E se fechou. Isso tem outros problemas dele lá, mas ele queria uma pessoa hegemônica. A China se retroalimenta per si. Então ela não tem que fazer as coisas pensando para exportar. E o Japão faz assim. Japão, que é uma ilha. É uma ilhota. Uma ilhota cheio de subsídio com os Estados Unidos, por causa das bombas que eles tomaram. Cheio de representações. Só você pesquisar o porquê o Japão ele virou esse centro tecnológico, por causa de ajuda, aliado, essas coisas, né? O cara tá com 2 bombinhas lá, né? Dá uma ajudadinha. Por isso que o japonês não tem um ódio do americano, porque o americano ajudou muito os caras. Basicamente eles só estão lá por causa dos americanos em certas aspas. Porque é só você pegar o que é o 11 de setembro. Os caras até hoje não perdoaram os caras. E já acha Japão, maior aliado. O Japão é assim, imagina, China. Então você não pode, ao se tratar de culturas diferentes, usar uma régua desleal. É a coisa mais simples do mundo. Então você pode ficar indignado, fique, mas por essa empresa, filha da puta, ser insensível, e parece que tá passando fome, porra. Tá passando fome pra fazer uma ruica feia daquele jeito? Tá passando fome pra você não respeitar um pouquinho o que você colocou no seu jogo, no seu mundo? Tá passando fome pra perder 1 milhãozinho, 2 milhãozinho, porra? Tá passando fome pra não fazer um jogo bom? Pra não representar bem? Pra não respeitar a lógica estética do seu jogo? Se eles fizeram isso com a porra da Mavuica, cara. Desrespeitaram a lógica entre arcontes, desgraça. Se o que conectava todos os jogos, que a lógica entre arcontes, eles jogaram no lixo em Atlan, imagine com algo mais sub-nicho, que uma parte da comunidade se importa. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Sorte sua, Genshin, que eu gosto o suficiente de você, mas você tá sendo um jogo perigando de eu parar de jogar. Já parei até de fazer vídeo, pô. Entendeu? E agora, a porra da única nação que eu queria ver, que era a nação de gelo, vai demorar mais 1 ano pra chegar. É de fuder. Ui, se não for racismo, é o quê então? Simples, favoritismo branco. Favoritismo branco na mídia de videojogo. Na verdade, é insensibilidade cultural, tá? Por quê? Favoritismo branco, você tem que ter uma noção condicional de uma cultura branca no local, né? Por exemplo, vou dar uma piada, porque essa piada que eu vou fazer, eu realmente acredito nela, mas é aquele, eu acredito, se você me pedir prova, eu falo, não sei, não tem prova. Não tem prova do que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus. Não tô falando é isso. Porque anime é branco. Sabe por quê? Porque papel é branco. Porque kabuki é branco. Porque a espiritualidade coloca os espíritos como branco. Por causa do pó de arroz. Por causa das pinturas. Porque... Ah, Lê, mas então não é por causa disso daqui? Mais ou menos, tá? Por causa que isso aqui era para parecer uma pintura, e papel e tinta, por ser uma ilha, era muito difícil de se colocar. Então era uma questão de necessidade com padrões estéticos, por exemplo, por causa de pinturas, por causa de culturas. Isso aí é verdade, tá? Mas a minha necessidade de que essa estética branca, em um país de amarelos, se nasceu por conta desse facilitador. É o que a gente chama de aspecto ficcional que supra, ou seja, o aspecto ficcional é mais importante para eles do que a própria realidade. Entendeu, Pontinho? Então, por causa que o papel é branco, que o anime é branco. E essa minha afirmação é tirada do meu rego, tá? Tirada do meu rego. Ali, mas já existia antes. O fator, por exemplo, vamos lá. Não é isso não, porra. Pegar Astrobot, por exemplo. Olha como era a cor dele. Não era branco. Mas quando você ia pro anime, ó, agora vamos para a primeira HQ. Já era colorida. Porque os americanos eles tinham mais papel, basicamente, certo ponto, tinham mais tinta, e eles poderiam fazer isso. Tanto que acho que as primeiras edições feitas em jornais não eram coloridas. Então por que caralho você tá me falando isso? Porque mesmo que você possa falar que a maioria dos personagens de anime são brancas porque há um racismo, há uma possível resposta além disso. E assim como o mundo é complexo, pode ser um pouco disso, com mais um pouquinho disso, com mais um pouquinho daquilo, que se torna uma resposta complexa demais para você resumir em racismo ou até mesmo favoritismo branco. Porque são estruturas diferentes. É muito perigoso você pegar
estruturas sociais americanas e jogar para a Ásia, porque são países, não é culturas muito diferentes. Jogos refere-se à tendência de favorecer personagens ou representações culturais brancas em jogos e a marginalização e estereotipação de personagens ou cultura não branca. Sim, o favoritismo branco pode ser considerado. Aqui vem a merda. Não, erra um pouquinho. Porque a estereotipização é a média da indústria, tá? Não é tipo, o japonês é um estereótipo, o americano é um estereótipo. É diferente, vamos pegar American Dad, ou Family Guy, que é um lixo. Porque a estereotipização do Peter como uma média americana é diferente da estereotipização da empregada. Porque a percepção do estereótipo também é baseada na quantidade média daquele estereótipo tem na indústria. Entendeu, pontinho? Lê. Mas por que isso não é um problema tão sério? Porque é um falso positivo. O número da estereotipização é mais importante do que a quantidade. O que isso significa, Lê? A recorrência é mais importante do que o número. Então, se você tem uma estereotipização apenas, mas que ela é constante na indústria, já banaliza, mesmo se ela for a única, tá? Nesse sentido. Lê, por quê? Qual é a diferença disso daí? O problema da estereotipização é a falta de conexão. Mas essa falta de conexão pode ser supra-representada se você tiver uma única representação perene nessa cultura. Entendeu, pontinho? Considerado uma Esse é arquétipo de problemática. forma de racismo. Mas no caso da Royoverse, pode ser algo não malicioso ou intencional. Se a Royo realmente fosse racista, eles não iriam gastar dinheiro e recursos em fazer mapas inteiros de culturas diversificadas no seu jogo, quando eles podem muito Sem esconder a sua origem, a sua intenção, de propósito, pra você ver lá e ver, isso aqui é outra cultura, isso aqui é diferente. bem manter a gameplay em mapas de algo que consideram superior e ainda lucrar. Lê, por quê? Porque a equipe é diferente, pô. São intencionalidade diferente. Uma equipe receba, faça o seu trabalho, outra equipe faça o seu trabalho. Junto os dois, me dá esse lixo que tem no Genshin. Essa é a merda. Rios de dinheiro com isso. Quando você vê Sumero, Pinacone e o trailer de Natlan, você vê que tem um carinho ali, que eles realmente pesquisaram sobre essas culturas e estão dando o seu melhor pra colocá-las nos seus jogos. Favoritismo branco é o tipo de racismo frequentemente visto de forma implícita ou inconsciente. A Royoverse em si... Desculpa, só em o... Desculpa, não. Tipo, teoricamente sim, mas conceitualmente não, porque o favoritismo branco, ele é muito atrelado ao racismo estrutural. Se você não tem um racismo estrutural, você não tem um favoritismo branco. Então você não está favorecendo os brancos. Você está favorecendo uma cultura subrepresentada. Leico, qual é a principal diferença? O favoritismo branco, você vai conscientemente ou não querer. O não querer que é o problema. Não se importar. Eu já falei. É diferente uma estrutura que não liga para você do que uma estrutura que tem artifícios e mecanismos para te matar, a te destruir. Essa é a problemática. Porque você não consegue problematizar a não ação, porque não faz nada. Agora, a ação negativa, essa possa ser problematizada. Vamos dar um exemplo? Os caras queriam fazer a Xinyan. Aí o favoritismo branco faria, não coloca a Xinyan. Esconde. Nas constelações não coloca. Entendeu o ponto? Tipo, você não está fazendo nada de errado, mas você também não está deixando certas expressões mudarem. É diferente. É uma insensibilidade cultural, porque eles não sabem e nem querem saber da nossa sensibilidade de pessoas de fora da cultura deles referente a esse assunto. Eles não se importam. E o não se importar tira qualquer conexão com a estrutura. Eles estão fazendo um mimetismo. Tá bom? E podem nem ser racistas, podem nem fazer isso tipo a intenção de ser racista, às vezes nem pensam que são isso. Eles só fazem o jogo do jeito que eles querem, sem agir com a intenção de discriminar. Mas ainda assim, o favoritismo branco pode ofender as pessoas de culturas que estão sendo apropriadas de várias maneiras. Mas Luiz, como assim o favoritismo branco da empresa pode ofender vocês? Não basta simplesmente aceitar que eles estão fazendo a cultura de vocês de um jeito diferente? Não! Sim. Se a China fosse os Estados Unidos, a gente sim. Mas a China, por ser, adivinha, interna, faz para ela, não tem a necessidade de exportação. A sua ação ativa na propositação da sua cultura é sumariamente. Ela não tem uma estética expansionista, imperialista. Não, é aí que entra outro problema da racismo estrutural e do favoritismo branco, que ele tem. A problemática deles é a expansão, é a estruturação. É você pegar o seu conteúdo e exportar para. Vamos fazer uma piadinha? Não é piada, não, é um assunto sério. A Coca-Cola, quando foi comprar uma bebida paquistanesa, ela comprou tudo. Tentou retirar essa bebida cultural paquistanesa para vender apenas Coca-Cola. Colocou Coca-Cola paquistanesa, única no mundo, adivinha? Os caras cultural odiou. Sabe o que a Coca-Cola teve que fazer? Tirou todo mundo da Coca-Cola
lá, voltou o nome antigo, colocou apenas pessoas da cultura, estão vendendo a cultura tradicional. Se a China fosse de caráter expansionista e não conservador, nós teríamos muito mais problemas. Nós estamos indo para a cultura de lá. Não é eles que estão jogando a cultura para cá. Entendeu o ponto? Ali, mas no caso da... Não, vem da estrutura, caramba. Não é um aspecto. Tem que ser um aspecto cultural sistemático. E aqui vai exatamente o porquê. Exemplo 1. Apagamento cultural. Não acontece. Não acontece. Apagamento cultural ali é uma teoria de 1960, quando a primeira interseção entre brancos e negros foram feitos nos Estados Unidos. Antigamente o apagamento cultural ele era muito colocado em 1500 para trás como uma limpeza étnica, quando uma cultura tentava ativamente, através de guerras, através de reestrutura, Ramsés II, quando foi lá mudando os registros históricos para ele se colocar como ganhador ou apagar as suas derrotas, muito egípcio fazia isso naquela época, de não ter a cultura de não colocar as suas derrotas na história. Esse é um dos problemas também, que muita coisa do Egito se perdeu, é um aspecto. E depois, na teoria de 1960, 1980, o apagamento cultural ele veio com a interseção de uma cultura fraca com uma cultura forte, onde a cultura forte, colocada como cultura dominante, iria reganhar e tirar todas as características, vide o Pecadores, você pode pegar mais ou menos como é a pegadinha desse filme, e matar todas as características, embranquecendo a cultura. Tira o embranquecer para colocar de uma cultura subrepresentada para uma cultura supra-representada para uma cultura subrepresentada. Isso não acontece mais hoje em dia. Não acontece faz muito tempo. Essa teoria ela não é errada, só que a sua intencionalidade, ou seja, ela tem, vamos lá, você está falando de um problema que tem 5% de chance de acontecer. E você está dando um foco com a primeira, como, oh meu Deus, estão apagando a cultura latina. Não, não. Se o Genshin fosse uma empresa chinesa no México, lançando esse jogo no México, teríamos um problema. Mas é uma cultura muito interna. É como se eu dissesse que eu estou apagando a cultura chinesa no seu primeiro exemplo lá. Isso não acontece. O apagamento cultural, ele tem problema, ele é problemático, ele é retrógrado dentro das características de antigo mundo. Antes da globalização, antes da internet e antes da conexão mundial pela rede universal de dados. Universal? Quando personagens brancos são colocados no centro de histórias ou contextos que pertencem às outras culturas, isso pode levar ao apagamento cultural dessas culturas. A apresentação dessas culturas através de uma lente branca muitas vezes ignora a complexidade e a autenticidade das experiências culturais dos povos originários. 2. Isso só acontece, adivinha, com culturas que não se tem, adivinha, que isso acontece com os Estados Unidos, que tem uma alta importação e exportação de produção. Mas isso não acontece. Não acontece no México. A cultura do México está de boa. Não acontece na cultura francesa, que tem uma alta importação dos americanos. Não acontece na cultura indiana. Então, esse aspecto que ele está falando de apagamento cultural é um demérito da sua produção cultural. Por exemplo, é um demérito da cultura do Brasil. Vamos lá. Cinema de retomada, anos 2000, Tropa de Elite. E os filmes que vários deles estão são filmes chupados do cinema americano. Por quê? Por a gente não ter conseguido, por causa do nosso dinheiro e do nosso marketing, colocar o nosso cinema nacional como pé de igualdade, nós não tivemos um plano de governo, ou até mesmo nós não tivemos os nossos empresários, não sendo apenas dinheiristas, tendo qualquer mínimo de apreço cultural, o pessoal coloca um pouco isso de culpa por sermos uma nação muito quebrada, né? Se a gente tivesse uma nação com uma consciência de nação, não é consciência social, consciência de nação melhor, isso não aconteceria. Porque todo país que tem essa consciência de nação, isso não aconteceu, mas foda-se. É muito avançado pra mim e pra vocês. Que fez com que o público comum tivesse os aspectos de qualidade, as características do cinema americano. Então, para você, como brasileiro, se conectar com o brasileiro, você tem que emular o cinema americano como um brasileiro faria o cinema americano. Cinema de retomada. E falhou. Merda. Mas tentou. Isso vai muito além apenas da temática, mas da estrutura, do designer, da direção, da fórmula, da estruturação e até mesmo dos signos representados, porque você está emulando o que o outro fez lá. E ao você emular e não criar aquilo que é seu, você perde características de arte, belezinha? Então isso tem aspectos muito mais de demérito da nação do que um mérito ativo do imperialista, digamos assim. Por que ler? Porque, literal, a mínima, porque isso não é um aspecto imperialista, é um aspecto comercial de
de dominância comercial. Então isso aconteceria até se o imperialismo não existisse. Então é um aspecto de dominância que você precisa de só um não da população. Um não que acontece naturalmente com qualquer cultura minimamente mais milenar. Aconteceu com o México, Bolívia, Coreia do Sul, Índia, Japão, China, França, Alemanha, Canadá e até mesmo dentro da que o pessoal só pega, consome o que é dos Estados Unidos, que é exportado. Dentro dos próprios Estados Unidos, cada região dos Estados Unidos tem uma média de produção própria, além dos blockbusters. Até mesmo cinema da África do Sul. Então, é algo tão básico que é muito mais que acaba acontecendo por sua falha da sua complexação da sua cultura do que propriamente. E tem outro problema também. O apagamento cultural não acontece generalizando. Você não vai apagar o samba. Você tem um apagamento cultural específico no meio de arte que essa cultura está fazendo. Por exemplo, em gacha. Vamos pensar aqui, o Brasil vai ter muita dificuldade em fazer um gacha brasileiro no estilo de Genshin sem soltar o Genshin como fonte. O problema é que isso já acontece naturalmente em qualquer indústria. Então isso é um quase não ponto do apagamento cultural. Porque esse é o apagamento cultural moderno, da modernização, que isso não acontece. Nós não conseguimos, se culturas e aspectos culturais que foram perseguidos ativamente, mortos ativamente desde Romanovs, estou confundindo, judeus, os próprios negros nos Estados Unidos não tiveram a sua cultura apagada, não vai ser uma má representação ou uma piada fora de tom que vá supra-representar eles. Belezinha? Nesse sentido de apagamento cultural. Estereotipação e simplificação. Personagens brancos representando outras culturas frequentemente são baseados em estereótipos simplistas. Isso pode perpetuar visões distorcidas e prejudiciais sobre essas culturas, reforçando preconceitos mal entendidos. E isso também não acontece, isso aí é falho. Lê por quê? Porque isso tende a ter em filmes ruins. Vamos de novo pro... Se nós tivéssemos, por exemplo, sagas e franquias focadas nisso, nós teríamos um problema. Mas quando você usa culturas para facilitador de empatia, isso acaba falhando. Porque o aspecto principal de você ir para outras culturas é você ver o diferente. Porque você vai para a França porque você quer ver aspectos americanos. Você vai para o Brasil porque você quer ver aspectos americanos. Você vai para o Nordeste querendo ver aspectos sulistas. Você vai para Minas comer sal, comer açúcar. Não, né? Então, isso é uma falsa estratégia per si, ou por si, belezinha? Porque, vamos lá, Deus do Egito falhou, um filme ruim. Isso de falta de representação é uma característica ruim per se. Por quê? Se você, por faltar substância, faltar complexidade, falta qualidade. Tem um pontinho? 3. Privação de oportunidades. A apropriação cultural por personagens brancos muitas vezes resulta em uma falta de oportunidade para criadores Cara, e isso tá atores. muito americano. Tá muito americano. Privação de oportunidades é uma teoria americana. Igual aquele filme onde os filhos da puta dos produtores colocou uma branca pintada de negra para fazer uma das maiores representantes negras. A privação de oportunidades e tudo isso aqui, até aqui, são só teorias americanas que dada ao imperialismo e vamos tirar imperialismo da boca, ou ao expansionismo americano. Coisa que não vão acontecer porque a China não é expansionista. Ali tem Taiwan. É outra treta. De minorias raciais. Isso priva pessoas dessas culturas da chance de contar suas próprias histórias e de ser... Porque você quer contar sua história num jogo já chinês, porra. Isso entra com o primeiro método com a primeira coisa. Isso é características de culturas sobre-representadas americanas. É só você pegar, vamos lá. Se você parar pra perceber, isso daí pega a quantidade de muçulmanos que apareceram em obras americanas desde 2022. Setada. Desde Turning Red a Skip, por exemplo. Ou a Game Shakers. Acontece, pô. Por quê? Porque você tem que ter responsabilidade com o seu público, ter responsabilidade com a sua população e sua responsabilidade com a sua expansão da sua cultura e pela sua importação, já que vai um monte de gente para a América, com a sua cultura. Fazer um país para todos. O problema é que na China não se tem isso, pô. representados de forma autêntica. 4. Desvalorização da identidade cultural. Ver as Entra no mesmo problema do primeiro ponto, que isso não acontece, é uma teoria antiga. A desvalorização é um demérito da cultura que está sendo adaptada, não da cultura que está adaptando, porque cada cultura tem seus aspectos. Se aqui fosse preconceito de identidade cultural, isso pode acontecer, já que representações simplórias podem dar percepções simplórias de aspectos de cultura. O problema é que a percepção simplória de aspectos de cultura é a norma. É como se eu falasse que é um puta de um desrespeito. Eu sou xenófobo porque eu entrei na casa de um chinês, de um japonês de sapato, porque eu esqueci. Certas sensibilidades culturais precisam ser respeitadas, porque todo
os tem. Porque você não tem a capacidade de perceber naturalmente todos os aspectos culturais de todas as culturas a ser representadas. É interessante. Vamos pegar um exemplo, Mangaka da Favela. Uma coisa é você fazer uma obra dentro do Brasil e não respeitar o próprio Brasil, porque o diferencial do que as pessoas vão estar confiando da sua obra é a sua fidelidade, principalmente quando você tem uma fidelidade ativa. Já aquela outra que pegou uma brasileira e jogou ela super mega hipergâmica, falhou. Então o problema é, a problemática não existe per se, é um problema, mas que ele não é sistemático, ele não é estrutural, porque a própria média de qualidade do público mata isso. Aspectos importantes da sua cultura representados por personagens brancos pode fazer com que as pessoas sintam que as suas identidades e tradições são desvalorizadas a trivialidades, viram frufruzinho e não algo autêntico. 5. Depende muito da própria intenção, mas vamos brincar. Comercialização e exploração. Quando aspectos de uma cultura são apropriados por personagens brancos e comercializados, isso muitas vezes beneficia aqueles que já estão em posições privilegiadas. Isso pode ser visto como exploração, onde o lucro... Ô, Luiz, me dê 5 exemplos de que isso aconteceu? Dica, que não seja de subculturas americanas. 5, só pra gente brincar. Eu dou, se você quiser depois. Não, a comercialização e exploração de subculturas, ela é dada ao racismo estrutural, também pensamento racismo estrutural, e na estrutura social americana. Porque, Lê, veja se os americanos conseguiram colonizar ou explorar, quando eles tentaram fazer filmes. Veja se o Homem-Aranha chinês deu certo, se o Homem-Aranha japonês deu certo. Veja a aderência de mangás. Por exemplo, através dessa sua lógica, você defenderia os Estados Unidos pela perca de características por causa dos mangás? E de aspectos culturais de HQs, por causa dos mangás, da importação de mangás e obras orientais nos Estados Unidos, ao ponto que até mesmo os povos americanos estão tentando fazer fórmulas para atingir o mercado chinês. Você defenderia os Estados Unidos? Eu duvido. Eu não defenderia, não. Que se explode os Estados Unidos. Toda essa noção vem da falsa percepção de cultura de qualidade reativa. Não é qualidade reativa. Cultura de fragilidade sistemática. De que pequenas coisinhas podem fazer um aspecto cultural sumir. Não. Quem tem que ter essa responsabilidade de macrocultura vem da dificuldade étnica. Da dificuldade ética de adaptações. Não de apagamento cultural. É simples. Você tem um preconceito, vamos lá, que brasileiro, sei lá, que brasileiro só joga bola. Uma coisa é você fazer isso em uma obra de comédia, igual o Simpsons fez isso zoando o Brasil. Por quê? Simpsons zoa os próprios americanos. Então, já que não é pra você levar a sério os Simpsons fazendo isso, não é, ninguém vai levar a sério eles brincando com o próprio Brasil, já que é média. Aquele filme, por exemplo, que é basicamente que o cara vem pro Brasil, pisa no Brasil, é sequestrado por um tráfico de órgãos. Ai, fudeu. Filha da puta. Que merda. Isso já é mais problemático. Porque você tem um tom de seriedade. Por que você tá reclamando tanto? Porque tudo que ele tá falando é de percepção individual, não sistemática. São problemas que têm que ser vistos individualmente, não no todo. Por quê? Porque o mundo já não é mais tão homogêneo de como era antes, mesmo estando muito mais conectado, muito mais refém de algoritmo e muito mais refém de propaganda do que antigamente. Por incrível que pareça, tá? Lucro é obtido às custas da autenticidade e da dignidade cultural. 6. Sentimento de exclusão. Pessoas de culturas do Oriente Médio, latinas e negras podem se sentir excluídas ou marginalizadas quando suas próprias culturas são representadas através de uma perspectiva branca. Isso pode criar um sentimento de alienação e falta de pertencimento, tanto dentro da narrativa do jogo quanto na comunidade em geral. E tipo, assim... Isso aqui certíssimo, tá? Certíssimo. Você não consegue mesmo que não seja a intenção, ao você ver características dissonantes, isso é naturalmente. Isso aí entra como erro sistemático. Porque é um problema de construção. Sendo bem sincero, não é justo com as pessoas, não acha? Tipo, imagina você, um brasileiro, tendo a sua cultura feita em um jogo, mas ninguém lá representa você de verdade. Não acha isso meio... Por que um game de Pindamonhangaba, China, fazendo um gacha hentai, e tem lá uma brasileira e ela não é sumariamente brasileira, é desrespeito, teria que me ficar bravo com isso. Me diz, por quê? Porque tem quesito de justiça. Porque quando a gente faz isso com obras, quando a gente pega para adaptar o americano, quando a gente pega para adaptar aqui nas nossas obras um chinês, a gente também parte do básico. Porque o meu básico, ou o seu básico, é diferente. Por quê? Por causa dos aspectos negativos que essas ações podem ter no macro social, certo? Então você tem que argumentar que isso vai respingar na realidade.
Não. Pelo menos no exemplo desse game nichado hentai gacha. No caso do Genshin, há algum aspecto negativo da cultura sendo representada? Não. Há uma problemática e um apagamento cultural? Não. Há uma vergonha em esconder, como o pessoal fazia antigamente, da própria cultura para tentar se emular. Nem precisa voltar para os americanos. Pegue a própria estrutura estética grega e romana. Pode pegar para estudar. Não. Então, qual é o seu mérito na sua reclamação? Que um jogo medíocre não se fez o mínimo para ser um jogo bom. E que isso é angustiante. Um jogo que acerta tanto em o ponto se vender apenas e única e exclusivamente por um viés comercial que piora e dessensibiliza sistematicamente o seu público. E que isso é uma estratégia de jogo gacha, que já anda na linha da moralidade, como jogo de aposta, um jogo que gera vício e que não se importa tanto assim com seus jogadores. Porque se se importasse, principalmente para aqueles que estão fora da China, não fariam essa sacanagem. Não fariam esse desrespeito de não respeitar a nossa sensibilidade. Ser insensível culturalmente para um público comum, para eu, para você que não entende talvez a sensibilidade de um chinês, tá de boa, isso não me torna racista nem xenófobo. Eu não consigo entender todas as culturas do mundo. Mas para uma empresa que não faz o mínimo, é um desrespeito sim. E é sistematicamente. Eu só não gosto da palavra racismo. Mas infelizmente é o que o pessoal mais gosta de falar, então tá tranquilo. Filha da putagem? Imagina você esperar anos, tipo uns 4 anos de jogo pra finalmente ter a nação dentro do mapa que representa a cultura do seu país e ela ser totalmente usada pra colocar mais do favoritismo branco da empresa. No fim, o fato é que eles podiam fazer personagens de Sumero e Natlan naturalmente de cor, como as pessoas da cultura real que essas nações adaptam são, mas escolhem não fazer, mostra no melhor dos casos uma falta de bom senso estúpida e no pior dos casos um enorme descaso racista com as pessoas dos países que eles querem adaptar. Quando eu vejo personagens como Sai ou Deia, eu não vejo que a Arroyo fez eles porque suas origens são baseadas em culturas de cor. Eu vejo que a Arroyo colocou ele lá porque eles tinham que colocar, porque eles estavam fazendo uma cota. Eu falei a mesma coisa. Então tinha que ser dessa cor, porque tinha que colocar. Não ajuda que os personagens que são considerados fracos, capados ou medianos têm a cor de pele mais escura também. Sim, tem personagens brancos no jogo, obviamente, que também são fracos, mas você sabe muito bem do que eu tô falando, né? E a pior parte é que toda essa merda podia ter sido evitada se eles só tivessem feito os bonecos mais escuros. A gente acabou de sair de Fontaine, uma nação predominantemente branca. E ano que vem nós vamos... Mas você falou, por exemplo, que a representação de Natlan é bem feita, pelo menos nos NPC. Mas aí vem uma coisinha chamada de eficiência de causalidade. Que é aí exatamente que mostra o maior erro. Porque se você, vamos lá, eu não quero representar esteticamente a cultura francesa, ativamente. Quero só usar uma representação, pegar uns adornos aqui. Quero pegar adornos da cultura francesa. Qual a sensibilidade da cultura francesa? Ela é baixa. Ela não vai se incomodar tanto. Então, a gente faz um adorno diferente. Então, aí não é um erro. Mesmo que os principais aspectos da cultura francesa não estão em Fontaine. Não estão em Fontaine. Estão nos NPC, pelo menos nos personagens. Agora, quando você vai fazer esses mesmos adornos em outra cultura e você não pega, você errou. Porque mesmo que você tentou, você não tentou o suficiente. Entendeu, pontinho? Esse é o erro ativo da mesmo. Vamos para Naya, outra nação predominantemente branca. Então o que custava fazer na Atlan, uma nação baseada em países de cor, ter personagens... Isso é triste também, tá? É triste, porque agora eles perderam a maior janela. Acho que é o que mais dói, né? Acho que o pessoal não caiu matando em Sumero, porque teve a esperança de Natlan. E agora, cara, sinceramente, é simples. Se você detestou, eu recomendo você parar do jogo, tá? De cor. Eles querem que a Arconte seja uma variante da Rimeko, porque eles têm que ter a sua waifu ruiva que morre em todo o universo, beleza, mas deixa os outros personagens serem representados da forma certa. E se depois de tudo isso você ainda acha que esse tipo de comportamento da Royalverse é justificável e tá tudo bem porque eles são outra cultura, você é só um racista incubado mesmo. Não. E um dos piores... Não, peraí, né? Deixa eu me defender aqui, não é justificável. Eu tô explicando que você não pode chamar de racismo, per se, não é uma prova de racismo, que é uma insensibilidade, mas eu já falei, é uma insensibilidade. O que justifica você ser insensível com uma pessoa? Se você aceita o dinheiro dela, se ela é um cliente. Piores tipos, porque o seu ódio prefere ter a sua própria cultura apropriada por outros do que ter um personagem que te representa. É demérito seu. A cultura brasileira, nenhuma das culturas vai sumir porque o que o Natlan fez. A China não é os Estados Unidos. Ponto. A China só tem 1000 anos de história para provar isso. Ponto. Então a nossa cultura não vai morrer. Nenhuma cultura vai sumir. Não estamos vendendo a nossa cultura. Estamos indignados com a insensibilidade de outra cultura, sendo que essa insensibilidade, dada esse nível de jogo, não era mais para existir.
presente e que as outras pessoas do seu país, da sua etnia, possam se identificar. Eu não acredito, mas eu morro de desgosto quando eu vejo brasileiros que vão na internet e falam que estão felizes que o povo da vantagem não estão no jogo. E ainda saem na rua pra viver em sociedade como se o racismo deles fosse algo aceitável só porque é um jogo fictício. Enfim, né? Posso viver com os personagens do jeito que estão no jogo? Posso. Vou rodar neles? Alguns. O que me deixa irritado mesmo é o potencial desperdiçado, sabe? É saber que a gente podia ter tido mais e receber mediocridade. Na Atlanta tinha um puta potencial, mas Essa aqui é uma merda, né, velho? O pessoal foi muito enganado com Fontaine, velho. O pessoal foi muito enganado com Fontaine. Fontaine é bonito, mas Fontaine é tão igual. Eu ainda acho que Fontaine é melhor porque eu prefiro mais. Eu gosto mais da história. Gosto mais da história. Mas ficar nadando é puta que pariu. A exploração é puta que pariu. A média da história é puta que pariu. Mas, pô, Genshin é um jogo tão medíocre. Puta lá merda, velho. O único mérito do Genshin é o tamanho, infelizmente, velho. infelizmente, potencial não justifica ou perdoa mediocridade ou preguiça. Perfeito, 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 tá? Desculpa eu ter falado tanto, o vídeo tem 20 minutos e tá com 2 horas aqui de bruta, porque é um assunto complicado. Eu sei muito bem que nesse tipo de assunto, se você não fala ao aliado, você é um inimigo, se você é um inimigo, você é racista, e sinceramente, se alguém me chamar de racista ou de passapano de racista, eu ficaria muito puto, muito puto. Ele não me chamou aqui, porque eu tô dando eu tô corrigindo terminologia, sabe? Eu fiz o vídeo dele, que eu faria nas minhas palavras, basicamente, tá? Então, não anula as críticas, não anula as críticas. A empresa, ela é uma empresa minimamente insensível, não justifica a Natlan. Vamos pensar que Natlan não é baseado... Vamos fazer um outro exercício. Natlan não é baseada em nenhuma cultura latina. Natlan é baseada na cultura chinesa também. Natlan também seria um lixo. Natlan tem várias estruturas de ruins. E a representatividade é uma delas, velho. Assim como eu falei que o filme lá do Deus do Egito flopou. Porque se você não faz o mínimo... Só pensa, filmes bons. Tarantino. Tarantino não é branco não, porra. Não é branco não, né? Tarantino não é branco não. Aqui o filminho do Caba. Filminho do Caba. Eu gosto dessa cena aqui. Aqui, ó. Tarantino não é branco não. Aqui também, ó. Sete Odiados. Eu acho que isso aqui é o melhor Tarantino, viu? Eu diria facinho. Aqui, ó. Respeito. Não é a palavra certa que a gente tem que buscar. Fidelidade. Porque eu gosto da fidelidade de Natlan, da fidelidade de Inazuma, porque isso faz o fio condutor de tudo parecer vivo, parecer orgânico. Porque nós, como vamos fazer um desenho, estudamos a luz, a iluminação, a realidade. Porque a realidade é aquilo que nos conecta, é aquilo que a gente sente. A realidade é o real. E a realidade real é aquilo que ajuda a ficção não real a parecer real. Então a beleza dos NPC, do mundo do Genshin, é essa realidade. E a mediocridade são os personagens feitos para vender e funcionar per si. Deixa eu pegar aqui, ó. Personagem negro com Kaitarei. Esse corno já lançou? Esse corno aqui? Ele lançou nessa porra, né, velho? Acho que no ZZZ também. ZZZ. Tem? Tem não, né? Tem não. Porra, tem mais no jogo principal, velho. Se fuder, velho. Tá foda, viu, a vida. Tá foda a vida, velho. E a minha sensibilidade, basicamente, não é de ficar puto, porque eu já percebi isso faz bastante tempo, eu já entendi isso, eu já entendi que o dinheiro para a empresa é o principal. Mas mesmo assim, não tiro o sentimento de ninguém de estar puto com isso, não. Falou.